Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Mais uma vez aqui, professor Rodrigo Otávio Fernandes, no canal do YouTube Acredita no Roteiro. Essa é a segunda aula, né? Depois da primeira que nós falamos sobre história do surgimento do direito do trabalho, fontes, falamos sobre princípios, né? Hoje a gente entra nas relações de trabalho, relações de emprego, parte 1. Né? Como o assunto é um tanto quanto extenso, então a gente resolveu, eu e minha filha, que está fazendo essa gravação para mim, de dividir essa matéria em duas partes. Né? Então hoje eu vou falar para vocês sobre as relações de trabalho e as relações de emprego, vou diferenciar, vou falar sobre os requisitos da relação de emprego e vou iniciar os trabalhadores não empregados. Então hoje a gente vai falar do autônomo, eventual e dos avulsos, portuários ou não. Na parte 2 dessa mesma aula, que vai ser em outro vídeo, a gente vai falar de estagiário, a gente vai falar de trabalhador temporário, terceirizado, tanto na atividade de meio quanto fim. Vamos falar dos cooperativados, ou seja, todos os outros trabalhadores não empregados. O professor, você é maluco, vai falar dos requisitos da relação de emprego, vai definir quem é empregado e depois vai dar início a trabalhadores não empregados? Sim. A didática melhor é essa. Ou seja, vocês verificarem quem não é empregado dentro do conceito e dos requisitos essenciais para que eu configure um empregado. Então a gente vai conhecer todos aqueles que não se enquadram nesses requisitos, para que depois a gente possa, né, numa outra oportunidade, verificar quem são efetivamente os empregados, né? Os principais, urbanos, rurais, domésticos, empregados de confiança e por aí vai. Dessa forma vocês vão ter uma sequência lógica da ementa aqui do nosso curso, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa é diferenciar a relação de trabalho de relação de emprego, né? Então na relação de trabalho eu tenho um gênero, aqui um Gzinho, né? Relações de emprego é uma espécie, então é de espécie de relação de trabalho. Então como relação de trabalho eu tenho vários trabalhadores que não são empregados, então servidor público estatutário, então não é um empregado, né? Não é um empregado nem seletista urbano, nem rural, nem doméstico. O próprio autônomo, eventual, avulso portuário ou não, terceirizado, trabalhador temporário, cooperativado, estagiário. Então nenhum desses, se seguidas as liturgias legais, não serão enquadrados como empregados, né? Então esse é o gênero. Os empregados, obviamente, também têm relação de trabalho, só que é uma espécie embutida dentro dessas relações de trabalho, que são o gênero, né, no qual se enquadram também os empregados. Tá? O importante aqui para a gente hoje é verificar, então, inicialmente, os requisitos da relação de emprego. Tá? Eu não preciso decorar, né, um conceito, nem muito menos preciso ficar ruminando um conceito de relação de emprego se eu conhecer os requisitos da relação de emprego. Né? O conceito ele já está lá na lei tipificado no artigo 3º da CLT. Lá eu tenho uma definição própria para o empregado. Então, o empregado é aquele que trabalha com pessoalidade, não eventualmente, né, ou com habitualidade, também se costuma chamar, mediante remuneração, que é a onerosidade, né? Só quem trabalha de graça é aquele antigo relógio de balança, né, que você balançava e ele começava a funcionar, com subordinação jurídica, então a gente subordina a alguém trabalhando para essa pessoa, então ele não trabalha para si,
Se trabalhasse para si, ele estaria enquadrado ou como autônomo ou como eventual, e não como um empregado. Então ele trabalha para outra pessoa, ok? Então, primeiro requisito, requisito da pessoalidade. Ele tem embutido no seu conceito de pessoalidade, né? Tem dentro da pessoalidade, eu tenho duas situações, né? A primeira situação é trabalhar intuito personae. O que é trabalhar intuito personae? Eu, Rodrigo Otávio Flores Fernandes Júnior, trabalho para a empresa Alfa, para a empresa Ômega. Por mais que eu tivesse um irmão gêmeo, né, igualzinho a mim, né, seria um desastre duplo, né, então, igualzinho a mim, eu não poderia mandá-lo no meu lugar para trabalhar, porque a empresa fez um contrato intuito personae comigo, Rodrigo Otávio Flores Fernandes Júnior, CPF tal, identidade tal. Então, a pessoalidade, primeira vertente da pessoalidade, é trabalhar diretamente com aquela pessoa, com o Rodrigo, né? Então, eu não posso me fazer substituir por outrem. Ah, estou doente, estou cansado, não estou afim de trabalhar hoje, posso mandar alguém no meu lugar? Não, não posso mandar ninguém no meu lugar, tem que ser eu. Segunda situação, tem que ser pessoa física, ok? Então, empregado não é pessoa jurídica. Ah, professor, mas eu sou MEI, me exigiram quando eu fui contratado para trabalhar para determinada emissora de TV que eu constituísse uma empresa e a cada trabalho tirasse uma nota fiscal. A gente sabe que isso acontece, né? Não deveria, né? Mas acontece. Isso é uma forma que a gente chama de pejotização, ou seja, você pejotizar alguém é você transformar aquela pessoa física, entre aspas, né, formalmente, somente formalmente. Na aula passada a gente falou sobre a primazia da realidade. Isso não é real, né? Isso é uma ficção, é uma criatividade do capital para se livrar de determinados bordados da relação de emprego, repouso semanal, adicional noturno, hora extra, alguns impostos, né, contribuições previdenciárias ao INSS, alguns tributos. Então, dessa forma, eu exijo daquele que vai trabalhar para mim que ele crie uma pessoa jurídica. Isso não pode no âmbito da relação de emprego. Então, eu não posso me pejotizar, tá? Então, eu não posso ser Camarote Produções, DT Produções, GB Produções, Guilherme Beringer. Então, eu não posso criar uma pessoa jurídica para trabalhar para alguém. Muita gente faz, né? Mas não é o correto. O correto é você trabalhar com aquela pessoa. Eu vou poder substituir o jornalista que vai fazer o comentário lá, por exemplo, né, na Globo News ou na CNN, para mim, para o meu canal? Não, eu vou poder substituir ele por um irmão dele, por um tio dele, que não tem os mesmos conhecimentos, não tem a mesma vivência. Então, dessa forma, não há como pejotizar essa pessoa. Então, a pessoalidade, ela embute no seu conceito, como eu disse, duas situações específicas. Uma é eu trabalhar intuito personae, o Rodrigo não pode se fazer substituir por ninguém, e a outra situação é eu não posso ser pessoa jurídica, só posso ser pessoa física, ok? Então esse é o primeiro requisito da relação de emprego. O segundo requisito é o da não eventualidade. A não eventualidade também é conhecida por habitualidade, né? Não confundam, tá? Não eventualidade, a habitualidade do empregado seletivo urbano, né, e do rural com a questão do doméstico, né? Dias semanais, né? A quantidade de dias por semana que eu me ativo em relação ao empregador, que eu me coloco à disposição do empregador, esse tempo, esse lapso temporal diário, só será utilizado, né, para diferenciar o trabalhador doméstico
da diarista, trabalhadora ou trabalhador doméstico da diarista. Aqui no âmbito do empregado seletista urbano e do empregado rural, a não eventualidade, ela independe da quantidade de dias que eu me ativo para determinado empregador. Então, o professor Rodrigo, vamos dizer que eu só tivesse uma turma em determinada universidade. A Universidade Gama, eu só dou aula às quartas-feiras à noite, eu só tenho uma turma de Direito do Trabalho na Faculdade Gama. Isso acontece muito com o professor, né? O professor dá aula em várias universidades, cursinhos e tal, então ele dá... Então, em determinada universidade, eu só vou às quartas-feiras à noite dar 2 tempos de Direito do Trabalho 2. Beleza? Aí eu pergunto, sou não eventual ou sou habitual ou não sou? Sou, porque toda quarta-feira, tá? De 19 às 21 horas, eu estou à disposição da faculdade, da Universidade Gama, ok? Da mesma forma que um garçom num restaurante que só abre aos fins de semana, então um restaurante lá em Barra de Guaratiba, que só abre aos sábados, né? E aos domingos para a hora do almoço, o camarada só vai 1,5 vezes por semana, né? 1,5 dias por semana. Ele é habitual? Sim, ele é habitual, porque ele não se pode fazer substituir, ele é pessoa física, ele vai todos os sábados e todos os domingos para servir os clientes desse restaurante. Vejam, é fácil detectar por que esse critério temporal não é utilizado para o empregado seletista urbano e para o rural, e sim para o doméstico, porque o doméstico ele não tem atividade lucrativa. O empregador doméstico não tem fins econômicos, não tem intuito financeiro. Então, aquele que se ativa para o empregador doméstico trabalha em colaboração ao lar, né? A manutenção do lar. Ele vai lá fazer comida para a família, vai varrer, vai passar, vai limpar, vai lavar louça, vai lavar roupa, né? Então, nada disso pode ter fins lucrativos, diferentemente do empregado seletista urbano, como eu. Então, se eu vou a determinada universidade para dar aula, essa universidade, óbvio, ela está buscando com o meu trabalho vender para os alunos ensino, educação. Então, se está querendo vender ensino, educação, se o garçom em Barra de Guaratiba também está indo lá aos finais de semana, apenas aos finais de semana, para trabalhar, e o restaurante está ganhando dinheiro com o trabalho dele, então tem fins econômicos lucrativos. Se tem fins econômicos lucrativos, pouco importa quantas vezes por semana ele vai. Importa sim que ele vai todos os sábados e todos os domingos, e que eu vou à Faculdade Gama todas as quartas-feiras à noite, de 19 às 21 horas, que foi o que eu contratei com a Faculdade Gama, ok? Beleza? Então isso é a não eventualidade, ou alguns doutrinadores chamam de habitualidade, tá? Terceiro requisito da relação de emprego, que eu falei para os senhores, nenhum empregado, e aí nesse caso todos os empregados, né? Empregado seletista urbano, rural e até mesmo doméstico, nenhum deles trabalha de graça. Ah, excelência, eu trouxe essa menina de um buraco do Brasil, ela veio morar aqui em casa, excelência, ela tem do bom e do melhor, brinca com as minhas filhas, almoça aqui em casa, tem comida, roupa lavada e passada, sim, mas ela varre tua casa, ela faz comida, ela ajuda a tua mulher, ela lava a varanda, lava os banheiros, né? Todos os dias, empregada doméstica, né? Primazia da realidade. Voltemos à nossa primeira aula. Quem não assistiu o primeiro vídeo, é necessária toda aquela base, né, da primeira aula, para que a gente possa se situar em relação a essa segunda aula aqui, né? Então, a onerosidade, eu trabalho, eu me sacrifico, né? Então, segundo o professor Maurício Godinho Delgado, eu faço um sacrifício em prol de uma remuneração.
prol de receber de volta, em troca do meu sacrifício, né, um valor pecuniário que vai ser a minha remuneração. Remuneração que também será uma aula futura nossa, vamos falar de toda a morfologia salarial, de toda a morfologia remuneratória do empregado, mais adiante, né? Então eu me ativo em troca, faço um sacrifício em troca de determinado valor, ok? Então essa é a onerosidade. Então trabalho com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, trabalho com subordinação jurídica, o contrato de trabalho, diferentemente dos outros contratos, né? A partir do momento em que eu pactuo o trabalho, pactuo o emprego, né, com alguém, eu me subordino a essa pessoa. Isso é um diferencial, né, significativo do contrato de emprego, do contrato de trabalho com os outros contratos. Contrato de compra e venda, contrato de locação, né, um usufruto. Então é uma situação bem diferente, bem atípica. Então, a partir do momento em que eu contrato com a Faculdade Gama, como eu falei para vocês, para ir lá todas as quartas-feiras, eu tenho um determinado horário para chegar. Não sou eu que escolho a sala onde eu vou dar aula, eles é que determinam em que sala que eu vou dar aula. Eu me sujeito a determinado regulamento. Então essa faculdade tem um regulamento, eu tenho que seguir o regulamento da faculdade. Aqui para dar aula tem que ser de calça comprida, calça social, camisa social para dentro da calça e papapá, tem todo um código, né, de vestimenta, tem um código de ética, tem um regulamento. Então se você trabalhar por tantos anos e você vai ser promovido por critérios de merecimento ou antiguidade, se você tiver determinado curso, você vai receber um percentual a mais no seu holerite ao final do mês. Se tem mestrado, 10%, se tem doutorado, 15%. Então, essa subordinação jurídica, não sou eu que vou ditar o meu trabalho. Então, dentro dos limites constitucionais, a gente vai falar sobre os poderes do empregador também numa aula futura, né? Até onde ele pode ir. Né, eles encontram limites óbvios na própria Constituição, no artigo 5º, na imagem, na honra, na dignidade, na vida privada. Vamos falar da possibilidade ou não de revista de bolsa, né, de revista íntima do empregado ou não, da possibilidade de que tipo de sanções o empregado pode sofrer. Então vejam, é um contrato onde eu me subordino tanto, né, que o empregador adquire poder até de sanção. Né? Então, o camarada chega atrasado todo dia para trabalhar. Pode tomar uma advertência? Pode, embora não haja, né, na nossa legislação, em nenhum local, na CLT, a previsão da advertência, como existe em alguns estatutos de servidores públicos, tanto civis quanto militares. Na CLT não há previsão da advertência, da censura escrita, mas há a possibilidade de suspensão, de acordo com o artigo 474 da CLT, suspensão de até 30 dias e até demissão com justa causa, que seria a maior punição que o empregado poderia sofrer, por ato de improbidade, incontinência de conduta, indisciplina. Então são vários os tipos, né, previstos nas alíneas do artigo 482 da CLT, que podem levar o empregado a perder o seu emprego por ter descumprido alguma norma legal, alguma norma ética no campo da subordinação jurídica. Então, a partir do momento em que eu assino o contrato de trabalho, o empregador adquire poderes em relação ao meu trabalho, ele vai poder exigir de mim tudo aquilo que a lei não proíbe, né, dentro dos limites impostos pela nossa própria Constituição, pela consolidação das leis do trabalho, né? Então, contanto que ele não vá ferir a minha dignidade, a minha intimidade, a minha vida privada, né, os valores constitucionais pétreos, ele vai poder exercer o seu poder, né, poder do empregador, e eu vou me subordinar a esses poderes, né? Não, eu não gosto de usar crachá, crachá é um negócio cafona. Se eu tiver que usar crachá, eu vou usar crachá para trabalhar em determinado banco, para trabalhar em determinada empresa. Essa é uma das determinações previstas
no regulamento empresarial não há problema nenhum no empregador exigir o uso de crachá, dessa ou daquela vestimenta e por aí vai. Ok? Beleza? Então, além da pessoalidade, da não eventualidade, da onerosidade, da subordinação jurídica, a gente tem também a alteridade. A alteridade é chamada por alguns autores de alheabilidade ou arrenidar. Então, a alteridade é chamada por alguns autores também de alheabilidade ou arrenidar. Trabalhar para alguém. E este alguém assume os riscos do negócio. Então, eu não trabalho para mim, né? Quando eu trabalho para mim, eu sou autônomo, sou eventual, né? Então, eu trabalho para mim, eu trabalho e eu recebo os frutos do meu trabalho. Então, se eu sou um profissional liberal, se eu tenho meu escritório de advocacia, né? Se eu recebo lá os meus clientes, cobro pelos serviços, né? Faço um contrato de honorários, cobro pelos serviços que eu vou prestar para esses clientes, eu estou trabalhando para mim. O que eu quero dizer com isso? Que perdendo um prazo, cometendo algum equívoco no contrato de honorários que eu fiz com o meu cliente, né? Perdendo voando, né? Perdendo uma determinada citação, né? Não me colocando inteiramente à disposição, né? Para resolver o problema jurídico do meu cliente, eu estarei assumindo os riscos do meu negócio, né? Se uma dentista, minha irmã é dentista, eu sou uma dentista, né, com consultório próprio, né? Ela é que vai dizer qual é o tipo de tratamento que você vai fazer no seu dente que está doendo. O dente está doendo, esse dente não tem mais jeito não, vamos ter que tirar. Ou não, esse dente tem tratamento, vamos fazer um canal, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo. Quem vai determinar, né, o tipo de tratamento a ser feito é a dentista, ela, profissional liberal, né? Agora, se ela trabalha, se essa mesma dentista trabalha para uma clínica, né? Se ela trabalha para um empregador, se ela trabalha para um conglomerado, né? Onde um chefe, um dono, né, de clínica administra o trabalho de vários dentistas, nesse caso ela pode sim ser empregada da clínica, empregada daquele CNPJ, né, daquele empregador que vai tomar os seus serviços. Então, o mesmo caso é o caso aqui do professor. O professor, ele pode ser autônomo? Eu posso pegar aqui na minha laje, né, reunir um pessoal para preparar para o exame de ordem, cada um casa aí um dinheiro e coisa e tal, e o pessoal vem aí, vamos lá, vamos treinar a peça X, vamos treinar uma petição inicial, vamos treinar uma contestação, vamos treinar um recurso ordinário, vamos treinar as questões discursivas, vamos treinar as questões... Nesse caso, o risco é meu, né? Se a coisa estiver boa, fluindo bem, o pessoal está sendo aprovado, ótimo. Se o pessoal não está indo bem, se a minha aula não é boa, se o pessoal não está gostando, né? Então a reclamação também vem para mim. No caso, quando eu trabalho para uma universidade, os alunos pagam a universidade. Então, se o professor não é bom, se o professor não tá sendo aquilo que eles esperavam, se o professor não está correspondendo às expectativas dos alunos, né, quanto à sua didática, quanto à forma dele passar o conteúdo da matéria, né, quanto à sua clareza, né, dentro de sala de aula, a sua objetividade. Então a reclamação ela pode até ser feita ao professor, mas vai ser feita e não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho que reclamar com quem eu contratei. Quem eu contratei? Eu contratei a universidade, né? Então volta e meia a gente, né, se depara com situações de colegas, né, que os alunos vão, a gente quer que tire o professor X, quer que tire o professor... Pode acontecer? Pode, se os alunos não estiverem satisfeitos com o professor X, com o professor Y, isso pode acontecer. Mas é a faculdade, é com a faculdade que eles vão tratar, com a universidade, e não com o professor. Então, essa é a questão de trabalhar para alguém, alteridade. Você trabalha para essa pessoa.
Outra questão importante em relação à alteridade é a questão da assunção dos riscos do negócio, né? Então, a universidade para a qual eu trabalho é que assume os riscos do negócio. Se matricularam 100 e a turma comporta dar aula para 100, para 80, tá ótimo para a faculdade, né? São 80 matrículas, 100 matrículas, né? 80 mensalidades, né? E o meu salário é o mesmo, né? Agora, se a turma é pequena, se matricularam poucos alunos, 30 alunos, 25 alunos, né? Eles podem reduzir o meu salário por conta disso? De forma alguma. Então, o meu salário é o mesmo. Então, dando aula para uma turma de 25, de 30, ou dando aula para uma turma de 80, o meu salário é o mesmo. É claro que a faculdade vai estar lucrando muito mais com a turma de 80 do que com a turma de 30. Mas ela não pode repassar este prejuízo para o professor. Eu dou aula numa área de risco, né? Então, em determinado dia, foi determinado lá pelo chefe da facção criminosa que naquele dia nada ia abrir, nenhum comércio, nenhuma indústria, nem mesmo as instituições de ensino, nem a faculdade. Então a faculdade cancelou as aulas naquele dia por força da questão da insegurança da ordem local, né, por conta de seguir determinadas realidades que infelizmente ainda incomodam no nosso país. Então, nesse caso, ela vai poder descontar esse dia do professor? De forma alguma. De forma alguma. Então, o professor não vai trabalhar, porque a faculdade deu ordem que ninguém vá trabalhar, que nenhum aluno vá assistir a aula também, porque ela vai ter que se manter fechada e ela vai suportar esse prejuízo sozinha. Não vai poder passar esse prejuízo para o seu obreiro, para o seu professor. Beleza, gente? Tranquilo? Então, para eu ter um empregado hoje, eu tenho que detectar pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica e alteridade. Muito comum os senhores se depararem com questões, uma questão discursiva, um exame de ordem e tal. Fulana de tal trabalhava com um posto de gasolina, fritava salgado para vender lá numa loja de conveniência do posto de gasolina. Ela ia 3 vezes por semana. Cada dia que ela ia, ela recebia R$50. O dono do posto de gasolina dava ordens, ela tinha que ficar vestida de determinada forma. Em determinado dia, o dono do posto de gasolina disse que não eram mais necessários os serviços dela. Ela foi perguntar dos haveres que ela teria para receber, principalmente os haveres rescisórios, FGTS, multa de 40%, aviso prévio, por aí vai. O camarada disse que ela não tinha direito a nada. Isso é só um exemplo, tá? Então, disse que ela não tinha direito a nada, que ela não teria nada a receber, por conta de que ela era uma autônoma, ou de que ela era uma eventual. Não. Ela não se podia fazer substituir, tinha que ser ela, Ana, por exemplo, Bruna, né? Então tinha que ser aquela pessoa. Ela ia 3 vezes por semana num local onde existia atividade econômica, que é o posto de gasolina. Então ela era não eventual? Era não eventual, ela era habitual naquele posto de gasolina. Ela tinha onerosidade? Sim, acabei de falar que ela recebia R$50 por dia que ela ia lá trabalhar, né? Subordinação jurídica, tinha subordinação ao dono do posto de gasolina, né? Alteridade, trabalhava para ela? Não, ela não vendia um salgadinho e ganhava o dinheiro para ela, ganhava o dinheiro para o posto de gasolina, né? Para o dono do posto de gasolina. Então, a gente está diante de algo que o capital é criativo, né? O capital cria, é colaborador, parceiro. Senhores, o nome não importa, o epíteto não importa. Se o camarada tem pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação e alteridade, independente do nome que te chame, do epíteto que utilizem, você será empregado. Aí só vai depender, a gente vai ver isso mais à frente, se o camarada é empregado seletista urbano, se é rural ou se é doméstico. Nos exemplos que eu dei até agora, basicamente todos são seletistas urbanos, ok?
Uma observação que eu entendo relevante, né, a partir do momento em que a gente encerra essa parte dos requisitos essenciais à formação do vínculo empregatício, é a previsão no artigo 442-azão da CLT. Então, muitas vezes a gente passa em frente a uma garagem de ônibus e tem lá, contratamos eletricistas, contratamos motoristas, contratamos fiscais de campo com experiência mínima na área de 1 ano. Pode? Não. Não pode. Né? Então tá lá, ó. Experiência prévia para a função nunca superior a 6 meses aos candidatos que estão em seleção. Então todo candidato a ser selecionado a determinada vaga de emprego, o empregador, o futuro empregador, né, o pretenso e futuro empregador, só poderá exigir dele experiência prévia para a função de no máximo 6 meses, nunca superior a 6 meses para aquela função. Perfeito, gente? Então, com isso, a gente encerra os requisitos da relação de emprego. Nós já sabemos quem vai ser empregado, quais os requisitos que o camarada precisa ter para ser empregado, né? O homem ou a mulher, quais os requisitos que ele necessita para ser empregado. Quando a gente falar especificamente do empregado seletivo urbano, do rural, do doméstico, a gente vai bater cada um desses requisitos e a gente vai ver, inclusive, que o doméstico ele não trabalha com não eventualidade ou habitualidade, ele trabalha com continuidade. Né? Isso é que diferencia o empregado doméstico do empregado doméstico do diarista ou da diarista. Né? Hoje o Supremo Tribunal Federal entende para que eu tenha continuidade, que é o requisito exigido para o doméstico, eu tenho que trabalhar mais de 2 vezes por semana. Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, em colaboração às atividades familiares, por 3 dias ou mais durante a semana, eu tenho uma doméstica. Se eu tenho uma pessoa que trabalha até 2 vezes por semana, eu tenho uma diarista. Isso é fácil de entender porque a atividade exercida pelo empregado doméstico e pela diarista são atividades muito semelhantes, né? Cozinha, passa, lava, limpa a casa. Então são atividades muito semelhantes, cuida das crianças, atividades muito parecidas, né? Então eu precisaria de um limitativo de tempo, temporal, né? De um critério objetivo para essa tal continuidade. E esse critério objetivo inicialmente foi determinado pelo Tribunal Superior do Trabalho em 3 dias e foi fechado, apertado pelo Supremo Tribunal Federal para 2 dias. Então hoje, se eu tenho alguém que trabalha para mim durante a semana, segunda e quinta, tranquilo, é diarista. Segunda, quarta e quinta, um abraço, já é doméstico. Pelo critério do TST, ainda seria diarista, mas hoje o que vale é a Suprema Corte, né? Então o Supremo Tribunal Federal determinou que esse critério ele vai para 2 dias. Bom, ultrapassada essa questão do empregado em si, e a gente vai falar, como eu disse, de cada um deles separadamente numa aula posterior, a gente vai tratar então inicialmente dos 2 primeiros casos, ou 3 primeiros casos referentes a trabalhadores não empregados. Né? Como eu disse, a gente vai falar hoje do autônomo, do eventual, do avulso e na aula que vem nós já vamos falar de estagiário, cooperativado, trabalhador terceirizado, trabalhador temporário, ou seja, todos os outros trabalhadores, além do autônomo, do eventual e do avulso, que não tem vínculo empregatício. Ou seja, faltam um ou mais dos requisitos da relação de emprego para que eu identifique o autônomo ou o eventual. Alguns autores costumam diferenciar o autônomo do eventual por conta da sua capacidade intelectual ou de formação, né? Então o autônomo está muito ligado ao profissional liberal, né? Dentista, curso superior,
advogado, engenheiro, né? Então, quando eu procuro, né, um camarada no seu escritório, um arquiteto no seu ateliê, um dentista, um médico no seu consultório, eu estou buscando um apoio de um profissional liberal, de um autônomo. E um eventual, eu estaria diante de... tem até um autor que eu li há pouco tempo que fala em biscateiro, não gosto de usar esse tipo de nomenclatura, né? Acho um pouco pejorativo, mas li isso numa autora, na verdade, recentemente, né? Na verdade, o eventual ele tem um conhecimento específico mais a nível técnico, né? Então seria um eletricista, um bombeiro hidráulico. Vejam, nos dois casos, falta habitualidade. Eles trabalham em pactos de resultado sem fixação à empresa. Eu vou explicar. Então, eu trabalho na faculdade X, né? Então, estou lá na faculdade X dando aula, meus alunos lá estão. De repente estoura um cano. Estourou um cano, molhou, tá molhando os alunos, aquela correria, o pessoal pega a mochila, sai, E aí, o que vai fazer? Bom, pega o professor Rodrigo, pega os alunos dele, leva para outra sala, eles vão assistir a aula em outra sala. Ocorreu um episódio, ocorreu um evento. Né? Então chama lá o gerente administrativo da unidade, né? Ou o nome que ele seja chamado, né? Que ele seja conhecido dentro da faculdade, né? E ele vai dar uma olhada ali, e agora? Aula à noite, vamos ver aqui se a gente tem um bombeiro hidráulico que atenda. Tem aqui o Luiz, aí liga pro Luiz. Pô, o Luiz não está atendendo, aí procura um outro, João. João. Pô, João, tudo bem? Eu consegui falar com o João. E aí, olha só, aqui na faculdade, tal lugar, bairro tal, cidade tal, tem como você dar um pulinho aqui? Estourou um cano e a gente está inundando a sala toda. O professor teve até que sair da sala de aula com os alunos. Vou sim e tal. Dá um pulo lá, vai fazer um diagnóstico, vai pedir para fechar o registro, vai dar um diagnóstico, vai dizer, tem que trocar o cano, ou dá para fazer um remendo, ou aqui estourou a luva, ou isso, ou aquilo outro e tal, vai dar lá o diagnóstico, vai abrir o teto, ou vai abrir a parede onde tiver sido esse vazamento, né? E vai pactuar com a faculdade, esse serviço eu cobro X para fazer. Eu troco o cano, com material é tanto, sem material é tanto, já ouviram isso tantas vezes, né? Vocês que fazem reparo na casa de vocês, né? Tanto elétrico quanto hidráulico fazem reparos, então já escutaram isso várias vezes. Então, para esse tipo de serviço eu cobro X, cobro o valor tal, então vou demorar aí uns 2, 3, 4 dias para resolver esse problema e entrego o cano zerado, fechadinho, com a parede fechada também, selada, pintada, tudo direitinho, sem problema nenhum. Então ele está fazendo o quê? Né? Sem habitualidade, porque não estoura cano todo dia. Então é uma questão episódica, ocorreu um episódio, ocorreu um evento, né? Chato, né? Um evento incômodo, mas ocorreu um evento. Então ele não tem, né, essa habitualidade, falta habitualidade para ele, né, ele não tem habitualidade. Então foi um evento, um episódio, ele pactuou o resultado, que é o quê? Consertar o cano e entregar a parede fechadinha, pintadinha, sem problema nenhum. E ele não tem fixação com essa empresa. Vejam que no exemplo, né, estavam procurando lá nos cartões, aí vamos ligar para o Luiz não atendeu, vamos ligar para o João poderia não ter atendido também, e ele ia passar para o terceiro até achar algum bombeiro que pudesse atender a situação da empresa. Isso pode acontecer com chaveiro, né, quebrou a chave lá no cadeado e agora ninguém entra, ninguém sai. Tem que chamar alguém, vai chamar quem? O chaveiro 24 horas, no eventual, o cara só mexe com isso. Deu um curto, né? A faculdade ficou no escuro, e aí agora, como é que vai fazer? Os alunos vão começar a reclamar, não tem aula, eu pago caro, faculdade cara, não tem aula, que absurdo, tem que ter luz. Então, mesma coisa, vou também chamar um eletricista,
né? O eletricista vai lá também só porque deu curto, não dá curto todo dia. A faculdade não fica no escuro todo dia. Senhores, o mais curioso aqui é que esse eventual, da mesma forma que esse autônomo, né, eles poderiam ser empregados também. Então, mesmo não sendo a atividade finalística da minha empresa, ó, eles trabalham em atividades que não é a finalidade da minha empresa. A atividade da faculdade é trocar cano, é consertar questão elétrica, dar jeito em fio, transformador, é consertar chave quebrada em cadeado? Não, é prestar o serviço de ensino. Então vejam que eles não estão ligados à atividade finalística da empresa em questão. Mas pode ser que esta mesma faculdade mantenha, né, um camarada, né, de manutenção, ou até um especialista, um eletricista, mantenha porque tem muito problema elétrico, mantém um técnico em refrigeração, porque dá muito problema em ar-condicionado, ou mantenha um bombeiro hidráulico, ou mantenha um camarada, um faz-tudo, um camarada de manutenção. Ele vai todos os dias, tem que ser ele, né? Ele recebe salário mesmo que não queime luz nenhuma, mesmo que não estoure cano nenhum, por conta da alteridade, porque o risco do negócio não é dele. Pode ter semana que vai estar dando problema direto, pode ter semana que não está dando problema nenhum. Então ele está lá tranquilo, né, na sala de manutenção, aguardando. Se der alguma treta, ele vai obviamente se deslocar para resolver o problema, né? E obviamente com subordinação jurídica. Fulano, olha só, tal sala está com problema assim assado, está surgindo lá um vazamento. Eu estou sentindo que aquela mancha preta ali pode ser alguma infiltração. Então o camarada já vai tratar antes do ocorrido. Então vejam que o mesmo camarada que pode ser eventual, trabalhar episodicamente, sem se fixar necessariamente a empresa, também pode ser empregado. Da mesma forma que o autônomo profissional liberal, né? Então eu, quando tenho um problema jurídico, eu vou ao escritório e procuro um advogado. Eu, quando tenho um problema médico, eu vou a um consultório, eu caço lá no livrinho do plano de saúde, procuro lá preciso de um pediatra para o meu filho, esse pediatra que não tá bom, eu procuro lá achei aqui perto de casa e coisa e tal, eu vou marcar uma consulta para levar meu filho no pediatra. Do ponto de vista, vou levar lá, vou marcar uma consulta com o oftalmologista e vou no consultório do cara. Mas pode ser que esse cara, esse mesmo camarada, que é um profissional liberal, que é um autônomo, também possa ser empregado de uma clínica. O engenheiro pode ser empregado de uma firma de engenharia. O advogado pode ser empregado jurídico de um banco, né? Ele pode ser empregado de uma empresa que precise de um setor jurídico, né? Basta que ele trabalhe com esses requisitos. Então ele pode ser autônomo, pode ser eventual, mas também pode ser empregado se ele tiver esses requisitos, se ele trabalhar com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica e para alguém. Ele não trabalha para ele. Então a grande diferença aqui é, ele trabalha para ele, tanto autônomo quanto eventual, o grau de subordinação é mínimo, né? Vejam que o grau de subordinação é mínimo, é ele que vai ditar qual o tipo de tratamento que ele vai fazer no teu dente, o dentista, né? O advogado é que vai ditar que tipo de ação que ele vai entrar para resolver o teu problema, o vício redibitório do terreno que você comprou lá em Iguabinha, né? Então ele é que vai basicamente determinar qual tipo de atividade que ele vai exercer para atender aquilo que você deseja resolver. Em relação à teoria da descontinuidade, é exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês um pouco antes de vir para cá, para o autônomo, para o eventual, que é uma teoria, foi a teoria criada para diferenciar, como eu disse, a doméstica da diarista.
Então, como as atividades são muito semelhantes, tanto da doméstica quanto da diarista, né? A teoria da descontinuidade foi criada exatamente por conta desse critério aqui, ó, continuidade, que só existe para a doméstica só existe para o doméstico, tá? Então, para alguns, a continuidade seria um plus da não eventualidade, né? Então, para o doméstico, a continuidade ela seria um plus, uma habitualidade mais forte, mais potente, né? E por isso ela precisava ser tratada com uma certa objetividade. Então, como eu disse para vocês inicialmente, o Tribunal Superior do Trabalho definiu a continuidade em 3 dias por semana. O Supremo Tribunal Federal achou muito tempo e preferiu apertar um pouco mais o critério para 2 vezes por semana, inclusive. Então, 2 vezes por semana, inclusive diarista, 3 vezes por semana, inclusive ou mais, empregada doméstica. Ok? Show de bola! Bom, entendemos quem é empregado, entendemos quem não é empregado por ser autônomo, profissional liberal ou por ser eventual. Temos que entender agora quem é o avulso. O avulso, ele não deixa de ser uma espécie de eventual, mas ele tem uma diferençazinha, né? A diferença do avulso para o eventual é o mercado específico em que ele atua. Então, o mercado específico de atuação, setor portuário ou rodoviário de cargas, por intermédio de uma entidade chamada órgão gestor de mão de obra, ou OGMO, né? A gente usa a sigla OGMO, órgão gestor de mão de obra. Eu vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui para fazer um desenho para vocês poderem verificar bem quem é o avulso, quem é o famoso avulso, como é que funciona, como é que funcionava, né, a atividade do avulso e como é que funciona hoje a atividade do avulso, ok? Eu tenho, antes, né, do surgimento dos órgãos gestores de mão de obra, lembrando que o órgão gestor de mão de obra é uma entidade de cunho privado sem fins lucrativos, ok? Houve a necessidade do Estado de criar o órgão gestor de mão de obra por problemas ocorridos em relação à intermediação do trabalho do avulso por conta do sindicato. Vou explicar por quê. Você tem determinado porto ou navio. Então, o porto ou navio, na verdade o navio vem lá da Noruega cheio de bacalhau, ou vem da China cheio de brinquedo, né? E você precisa de gente, né, que trabalhe especificamente nessa atividade portuária para desembarcar os brinquedos, o bacalhau do convés do navio, né? Embarcar os caminhões, né, os rodoviários que vão levar ao seu destino. Não? Então o bacalhau vai para o Extra, vai para a Casa Pedro, vai para o Presunique, então vai ser vendido nos mercados, nas casas específicas, né, que vendem o bacalhau. Os brinquedos vão para as lojas de brinquedo, vai para Toy Boy, Rap e por aí vai, né? Então eu preciso que os rodoviários sigam em direção aos seus destinos com a carga toda. Nosso modal é praticamente todo rodoviário, né? Infelizmente, né? O país em desenvolvimento, nosso modal ainda não é ferroviário, ainda é muito rodoviário, o que atrasa um pouco a economia do país, mas é a nossa realidade, então a gente vive com essa realidade. Então o navio vai chegar no porto e vai, obviamente, dizer, ó, tô vindo aqui com não sei quantos contêineres cheios de bacalhau, aquela coisa toda. Blá, blá, blá. No passado, o porto se ligava com o sindicato de portuários. O sindicato de portuários. Né? E o sindicato de portuários
ele escalava lá não sei quantos capatazes, não sei quantos estivadores, não sei quantos batedores de carga, batedores de lata, batedores de bloco, né? Ou não sei quantos rodoviários, né? Então estavam lá os avulsos lá na ponta da linha e esses camaradas iam fazer o serviço, né? Aquele serviço também, vejam, eventual, episódico, né? Que é a chegada do navio da Noruega ou de Portugal, seja lá de onde for, da China, né? Para desembarcar esse material todo e esse material ser colocado nos caminhões e os caminhões seguirem destino. O grande problema aqui é o seguinte, gente, o sindicato, né, mesmo tendo sofrido um grande ataque pela reforma trabalhista agora de 2017, tanto um soco pela direita na questão econômica, onde ele foi suprimida, praticamente suprimida, porque se tornou facultativa a contribuição sindical obrigatória prevista até na Constituição, no artigo 8º, inciso 4º, né? Contribuição de um dia de trabalho do mês de março repassado ao sindicato em abril. Hoje só contribui para o sindicato aqueles empregados que expressamente autorizarem, ou trabalhadores, né, organizados em sindicato, que expressamente autorizarem o desconto dessa contribuição a ser repassada para o sindicato, e são poucos, né, os que acabaram aderindo, né, a esse repasse voluntário da contribuição sindical, entre aspas, obrigatória, não é mais. Alguns chamavam de imposto sindical, tá? Não gosto muito desse nome, mas alguns chamavam de imposto sindical. Então isso não é mais feito, e hoje a gente vai ver também em aulas futuras em direito coletivo que muitas coisas em que eu precisava do sindicato para aprovar, hoje eu não preciso mais. Um exemplo. Um banco de horas, um banco de compensação de horas, né, com limitação de 10 horas diárias e fechado em um ano, um banco de horas, né, que poderia, única possibilidade que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, TST, abriu para que ele fosse feito diretamente entre empregador e empregado, o lapso era dentro da semana. Então só podia fazer banco de horas dentro da semana, semanal. Hoje, a própria lei, por conta da reforma trabalhista de 2017, ampliou esse prazo para 6 meses. 6 meses. Então, o sindicato está praticamente fora da jogada. Hoje, o empregado comum, não estou falando do empregado hipersuficiente não, tá? Aquele que recebe 2 vezes o teto da Previdência Social e tem curso superior. Não estou falando desse não, esse eu falei no primeiro vídeo. Não estou falando desse cara não, porque esse pode fazer por um ano. Esse pode fechar um banco por um ano. Eu estou falando do empregado comum, né? Como eu, como você, como qualquer outro empregado. Posso assinar um documento com o meu empregador, fazendo um banco de horas, trabalhando mais horas durante um dia e menos horas em outra semana, para compensar em outros meses, por até 6 meses sem intervenção do sindicato, que é a minha couraça. É a couraça do trabalhador, é quem protege o trabalhador nessas relações coletivas, é o sindicato. Então, retirada de poder do sindicato foi muito grande. Só um exemplo, nós vamos ver outros milhares de exemplos que podem hoje ser feitos diretamente do empregado com o empregador, sem que o sindicato esteja presente. Então, um deles até era dentro da trilogia dos deveres do sindicato, das obrigações do sindicato, era a quitação do contrato de trabalho, assistência na quitação do contrato de trabalho. Hoje nós sabemos que a assistência na quitação do contrato de trabalho dos empregados com mais de um ano de casa pode ser feita diretamente na empresa. Hoje pode ser feita diretamente na empresa. Mas era uma das obrigações do sindicato. A outra obrigação do sindicato, essa permanece, é a prestação de assistência judiciária gratuita. Então, a assistência judiciária gratuita, advogados, né,
para assistir o empregado ou o trabalhador em juízo, quando esse não tiver condição de mover a sua ação, ou até mesmo, né, não tiver condição de se defender, mas na maioria das vezes o reclamante está no polo ativo da ação trabalhista, então quando ele não tem condição de prover a sua assistência, de contratar um bastante procurador, ele vai buscar essa assistência judiciária gratuita perante o seu sindicato, o sindicato da sua categoria. E a terceira obrigação do sindicato é assinar convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, que, como eu disse, segundo Carnelucci, são contratos com alma de lei. Então são mega contratos aplicados dentro da base territorial, que nunca poderá ser inferior a um município, a serem aplicados nas relações entre trabalhadores e tomadores de serviço, entre empregados e empregadores, né? Guardado também, primeiro vídeo, critério da especificidade, tá? Então aqui dentro, entre convenção e acordo coletivo, né? Antigamente, antes da reforma trabalhista de 2017, prevalecia sempre o mais favorável, hoje prevalece o mais específico. Ok, gente? O mais específico. Bom, essa é a trilogia de obrigações do sindicato. O sindicato não tinha obrigação nenhuma de intermediar serviço de portuário, de trabalhador avulso com porto ou navio. Isso foge totalmente à atividade do sindicato. Haviam indícios de que o sindicato estava cobrando determinadas taxinhas, né? Determinadas taxinhas para escalar A, B ou C. Pô, sindicato com atividade econômica aqui no Brasil não pode. Sindicato controla banco aqui no Brasil? Não. Sindicato vende material aqui no Brasil? Não. Ah, mas lá nos Estados Unidos, lá no México, na Dinamarca, lá em Botsuana, Voruandu, Trinidad e Tobago, nós estamos no Brasil. E aqui no Brasil o sindicato não tem atividade econômica, ok? Para não dar mais problema do que já estava dando, né? O sindicato então saiu da jogada. O sindicato vai cuidar daquilo que você foi criado para cuidar, que é o quê? Quitação do contrato de trabalho. Então o sindicato vem cuidar daquilo que ele foi criado para fazer. Quitação do contrato de trabalho, a assistência judiciária gratuita e assinar convenções coletivas e acordos coletivos mais favoráveis aos trabalhadores da sua categoria. Então, os sindicatos portuários veio para cá para fazer aquilo que ele foi criado para fazer. E o Estado, lá, a Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, no artigo 25, ela cria, então, o ZOGM, órgão gestor de mão de obra. Então, esse cara aqui, ó, órgão gestor de mão de obra, é que vai escalar o João, é que vai escalar o José, é que vai escalar o Elias, é que vai escalar o Bruno, o Alain, o Roberto, o Ramiro, o Rafael, para trabalharem os estivadores, né? Os estivadores, os capatazes, os batedores de carga, de lata, os rodoviários, né? Para trabalharem para o navio que chegou cheio de brinquedo da China, que chegou cheio de bacalhau da Noruega. E vejam, são situações também episódicas, situações também eventuais, por isso que ele é uma espécie de eventual, né? Então, situações eventuais. Chegou um navio, eu vou trabalhar, eu sou avulso, vou trabalhar. Não tem navio, não tem nada no porto para fazer, infelizmente, não tem trabalho para mim, não vou trabalhar. Então, por isso que foi criado o OGMO, para que ele fizesse essa intermediação. É muito importante eu alertar os senhores que o OGMO não é empresa de terceirização. O OGMO não é cooperativa. O OGMO é um mero intermediário, eu repito, né? Uma entidade privada sem fins lucrativos, criado por lei, tá? Pela Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, apenas para intermediar os serviços entre os operadores portuários
e rodoviários de carga, chapa e tudo mais, com o porto do Rio, de Santos, Salvador, qual porto seja, ou o navio que porventura esteja ancorando nesse porto, precisa desembarcar sua mercadoria e dar destino às lojas de brinquedos, aos supermercados, aos estabelecimentos que vão no setor terciário colocar, seja no varejo, seja no atacado, esses produtos para consumo dos cidadãos, né, dentro aqui do Brasil. Então é muito importante que os senhores entendam que o órgão gestor de mão de obra, ele é mantido por parte da contribuição sindical também paga aos sindicatos portuários, então a parte é repassada ao órgão gestor de mão de obra, a outra parte ele também é financiado pelo próprio Estado lato sensu para fazer essa intermediação de serviço entre os avulsos e o porto ou o navio, né, nesse trabalho quando o navio chega ao Brasil com material para ser desembarcado, ok? Então, para não ficar um vídeo muito longo, para não ficar uma aula muito longa, a gente já está com 1 hora praticamente, né? O outro deu acho que 1h20, 1h19, né? Repito, não deixem de assistir a parte 2 dessa aula, na qual eu vou falar do estagiário, que muito interessa os senhores, vou falar do cooperativado, vou falar do trabalhador temporário, a lei mudou recentemente, então a gente precisa rever essa lei, o trabalhador terceirizado, as formas de solução das questões relativas à terceirização e outros trabalhadores sem vínculo empregatício, para que no futuro, então, próximo, rápido, se Deus quiser, a gente possa entrar, então, em empregado e empregador e seguir com o nosso curso até o fim. Agradeço a atenção dos senhores, estou à disposição no canal. Acredita no roteiro, no YouTube, não deixem de se inscrever, fazer seu comentário, dar um like, né? Então, vou estar sempre à disposição de vocês para qualquer coisa, para qualquer dúvida. Um grande beijo, fiquem com Deus. Estamos juntos, sempre.